Fala rapaziada, tudo certo? Como é que vocês estão? Jonathan aqui para mais um vídeo no canal. Falando de investimento, negócios e economias, e o mercado de fundo imobiliário tá pegando fogo. Principalmente os fundos de papel que estão despencando pra caramba. Foi a HCTR, foi o DEVA principalmente, DEVA 11, HCTR 11 que ficou, e RDM 11 também estão falando bastante, mas principalmente esses dois high yields que a gente tem que chegaram a cair. Tenho relatos de amigos e conhecidos que chegaram a cair mais de 50% desde o preço original do carro. Então é o pavor batendo na porta. Mas o primeiro recado que eu quero dar é o seguinte: antes de investir em qualquer tipo de fundos imobiliários, você precisa diversificar. Não coloca toda a tua grana nesses fundos imobiliários high yields, porque pagam um dividend yield maior. Lembrando, o dividend yield é o percentual que ele paga de aluguel de rendimento sobre o valor da cota, só olhando para essa métrica. Se tu olha só para essa métrica, tu vai se apavorar e vai acontecer isso que acabou de acontecer. Outra coisa, não coloque todo o teu dinheiro nele. Ou seja, não compre um fundo de papel olhando só pelo indicador de dividend yield e não coloque todo o seu dinheiro no mesmo. Então, quando tu tem um entendimento de quais são os riscos que existem nesses fundos imobiliários, você pode entrar nele se fizer sentido para você. Agora, não entre com tudo. Coloca um valor menor nesses caras que tem um risco maior. Consome menos do teu patrimônio. O resto do teu patrimônio coloca em lugares que tem menos volatilidade, ou seja, mais seguros nessa perspectiva, para você não te dar um choque e ter um risco da ruína, que é perder tudo, tá? Mas o que está acontecendo de fato? Fundos imobiliários de papel que estão sofrendo, o que são fundos imobiliários de papel? Fundo de papel investe em dívida, né? Você já deve ter ouvido falar nos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, pegar o exemplo do HCTR, teve o pessoal desses três fundos, na verdade. Teve aqui, eu sou aqui de Garibaldi, pertinho de Gramado. Em Gramado teve uma empresa, uma construção que estava sendo feita, que eles venderam dívida, pegaram o dinheiro no mercado para fazer essa construção desse parque, só que essa dívida foi negociada e esses fundos imobiliários compraram essa dívida. Então o que é o aluguel que tu recebe? Essa dívida tem um juros que tem que ser pago pelo o cara que pegou esse dinheiro emprestado, que gerou esse CRI, que vamos pegar ali a questão do parque em Gramado. Só que, como esses caras às vezes não são ótimos credores ou têm dificuldade para pegar dinheiro no mercado, eles acabam oferecendo taxas maiores. Então, por exemplo, eu pago IPCA, que é a inflação, mais 15. Vamos dar um exemplo aqui, não sei exatamente quanto que é deste caso. Então, quando eu falo IPCA mais 15, tu imagina que o juro sobe, né? A inflação sobe e além a inflação alta, eu tenho mais esse prêmio de 15% sobre, fica uma dívida muito cara. Então o cara não consegue te pagar, porque ele não tem geração de caixa suficiente para estar te pagando isso. Então ele dá calote. Então o que aconteceu foi que ele entrou com um processo de recuperação na justiça, né, para dizer assim, cara, segura essa minha dívida por 2 meses, por favor, que eu não vou conseguir pagar agora. E quando isso ocorre, chegou no mercado, a HCTR, DEVA e a RDM 11 tinham CRIs comprados desses caras. Aí voltando para responder, então o que é esse aluguel que tu recebe quando a gente fala de juros, de FIIs de papel? Quando ele paga esse juro, esse IPCA mais 15, esse juro que ele está te pagando seria um rendimento que ele é repassado para o cotista, tá? Então basicamente isso que acontece. Então por isso que os rendimentos de fundos imobiliários de papel nesses últimos tempos está tão alto, porque o juro subiu, a inflação estourou e os caras estão pagando um juro muito alto. Então esse juro alto ele é repassado para o cotista, por isso que está alto. Então foi isso que basicamente aconteceu. Então quando tu vai investir em fundos de papel, tu tem que entender que ele está investindo em dívida. Se está dividindo em dívida, tem risco de calote. Então quando tu vai analisar um fundo de papel, a primeira coisa que tu tem que fazer é acessar o relatório gerencial deste fundo, que lá está especificado quais são os CRIs que ele tem comprado. Quais são as taxas que tem comprado. Então, quando é IPCA mais 10 para cima, cara, é high yield, é uma coisa muito alta. Quem são os emissores? Se tu olhar lá, não conhecer nenhum emissor, já é um problema também. Então, começa a entender quanto por cento do patrimônio líquido representa cada um desses CRI. Tu não vai entrar num fundo de papel que essa dívida, por exemplo, que ele está comprado de Gramado, representa 30% do patrimônio do cara. Porque se esse Gramado dá calote, 30% do fundo já era. Então, tem muitos CRIs, tem muitos fundos de papel que tem vários CRIs com 0,5%, 1%, 2% em cada emissor. Então, tu está bem diversificado.
Pode dar problema em mais de um? Pode, mas tu entende que é diferente tu tá com 100 CRIs dentro do patrimônio de um fundo de papel, com 1% de peso em cada um, do que tá com 3, com 33% em cada um. Então o risco ele é muito maior. Né? Então isso que está acontecendo. E como aconteceu esse comunicado, os fundos desabaram. Então alguns desses fundos têm uma participação bem pequena dentro desse gramado. O IRDM11, se não me engano, não tem nem 0,5%, então não representa quase nada se tu for ver do fundo inteiro. Só que o mercado também precifica o futuro, né? Como está agora entrou com esse pedido, mais pode vir a pedir porque os juros continuam altos, a inflação continua um pouco alta. Então ele já precifica um futuro que pode dar errado. Mas neste momento foi isso que aconteceu e é isso que eu queria passar para vocês. Beleza? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, aprende o grito. Sucesso para todo mundo e um abraço.